Boa tarde, gente. Meu nome é Rafaela Góes. Para quem ainda não me conhece, eu tenho um Instagram chamado Contando.historinhas, no qual eu dou dica de livros para infância, jogos e alfabetização. E essas dicas de minha alfabetização é o que, na verdade, está me trazendo aqui para o YouTube. Eu quero compartilhar com vocês um pouco desse processo, como que eu alfabetizei meu filho na quarentena, sem ser pedagoga, porque muita gente me pergunta: Rafa, você é pedagoga? Não, eu não sou pedagoga, tá? Eu sou uma mãe, eu sou advogada por formação, mas hoje eu não exerço, eu trabalho exclusivamente com o meu Instagram, tá bom? Bom, uma pergunta que sempre me fazem por lá é a respeito de por onde começar, né? Rafa, vou alfabetizar meu filho, por onde começar? Eu achei que eu tinha começado a alfabetizar Miguel no ano passado, mas depois eu me dei conta, né, que eu comecei muito antes. E quando que eu comecei? Eu comecei a partir do momento que eu lia para Miguel todos os dias, né? Então, todos os dias eu oferecia uma leitura de qualidade para o Miguel. Muita leitura com rima, com repetição de palavras, com poesia, uma variedade muito boa de textos, de narrativas, e eu acho que tudo isso foi fundamental, né, para aguçar ali a escuta dele, a consciência fonológica dele. Miguel tem uma hipotonia na língua, eu também tenho um pouco, então eu fiquei com receio dessa hipotonia na língua causar algum tipo de dificuldade na alfabetização dele. Então eu sempre fui muito atenta a essa questão do som, né, das letras. Então, se ele falava bola, eu falava: olha, filha, bola, oh, bola, porque algumas palavras ele não falava direito, né? Então eu ia corrigindo e sempre falando do som das letras. Desde bebezinho que ele tem acesso, então, a esse tipo de escuta, né? Quem acompanhou no Instagram achou o processo muito rápido, falou: nossa, Rafa, como que ele foi alfabetizado tão rápido? Porque eu partilhei todo o processo lá, né? Mas não foi, né? Foi uma vida inteira. Esse meu trabalho para que ele desenvolvesse a fala de uma forma mais adequada, né, em razão da hipotonia da língua, acabou ali potencializando as capacidades dele, né, as ferramentas que ele precisava para ter uma alfabetização mais eficaz, tá? Então, mas agora, Rafa, meu filho já tem, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu quero alfabetizá-lo hoje, eu não posso voltar no tempo, eu não lia para ele. O que que eu faço? Primeiro passo, começa a ler. A leitura em voz alta é uma ferramenta assim excepcional para tudo, né? Para toda a infância, na verdade, e até a vida adulta, né? A gente colhe benefícios de explorar aí a leitura em voz alta com as nossas crianças, certo? Outro ponto que algumas pessoas não conseguem entender muito bem a conexão, mas eu explico, é bem fácil entender, é que se você puder reduzir o uso de telas em casa, isso vai ajudar muito na alfabetização da sua criança, tá? As crianças que são expostas a tela é um ambiente de recompensa muito fácil, ela não se esforça, né, para compreender ali o que está acontecendo, são flashes de cenas, de cores, trazendo ali informação e tudo muito rápido e tudo muito dado sem um maior esforço por parte da criança para compreender ali o que está acontecendo. Então, reduza a quantidade de tela para que outras atividades ganhem graça mesmo. A palavra é essa. Eles tenham gosto por fazer outras coisas, como pintar, escrever, traçar, ler, tá? Ficar atento à leitura de um livro. É muito complicado, mesmo por melhor que o livro seja, ele competir ali com tudo aquilo que as telas têm para oferecer, né? A facilidade que tem, aquela multidão de cores e informações, tá? Então, eu já falei da leitura em voz alta, reduzir ali o uso de telas. E uma coisa muito importante que eu só fui conhecer mais a fundo há pouco tempo, que foi ensinar os sons, né? Quando eu ensinava os sons para Miguel de forma despretensiosa para a fala, eu ainda não imaginava o quanto isso seria útil para a alfabetização dele. Então, ensinar os sons como ferramenta para alfabetização é algo que, para mim, é mais novo, né? Ensinar os sons sempre foi parte da nossa rotina, como eu falei, mas saber que isso repercute diretamente na alfabetização é algo mais novo para mim, e foi mágico descobrir isso. Eu fiquei muito feliz por ter investido sempre nisso. Rafa, como é isso? Que conversa é essa de som? Que letra que tem som o quê? Você quer me dizer, então, que o B não é B, né? Você quer me dizer que isso aqui, que o B, ele faz um som? Que som que o B faz? Sim, gente, o B faz um som. Todas as letras têm o nome
e tem voz, né? Como diria o professor Carlos Nadalinho, eu tenho um livrinho que depois eu até mostro pra vocês, que fala, tem uma música que fala, né, que as letras são como nós, tem nome e também tem voz, e é verdade, né? Essa é a letrinha B, sim, é a letrinha B, mas o som que ela faz não é B, e eu te provo, se a gente escrever aqui bola, você não vai ler beola, porque o som que o B faz é B, né? Então, quando ele se junta ao O, aí sim vai formar bo, né? A mesma coisa o L dessa palavra que eu tô formando aqui com vocês aleatoriamente, né? É a letra L, mas o som que o L faz não é L, senão a gente iria ler B-O-L-A. E não é isso que a gente quer que as nossas crianças façam, né? A gente quer que eles leiam bola. Por quê? Porque o som do L é L, né? O som do L não é L. O nome da letra é L. Ai, Rafa, como que é isso? Gente, isso acontece de forma muito natural. Algumas pessoas apresentam, inclusive, o som antes de apresentar o nome da letra. Eu não fiz assim, até porque eu não sabia, né, disso, como eu falei, em níveis de alfabetização. Então, eu não fiz isso. Pro Miguel, esse aqui era o B mesmo e o som dele era B, né? Eu não vejo por que ensinar primeiro o som, assim. Pra mim, não foi necessário. Então, eu acredito que você pode, sim, falar, filho, isso aqui é a letra B. É B, sim. E o som que ele faz é B. Olha só, ele faz B, B, bala. Ele faz B, 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 banana. E aí você vai ali com a criança, Miguel muito novinho, tinha essa capacidade já. Eu falava, filho, vamos ver uma palavrinha que começa com B, e ficava B, B. Aí ele, bicicleta, sabe? E aí ele explorando ali todos os sons daquelas letras que eu ia apresentando para ele, tá? Então, todas as letras têm um som, né? Até aqui não tem som. No caso, o H, muita gente pergunta, Rafa, como é que eu vou ensinar o som do H? O H não tem som, então eu sempre fazia com o Miguel. Olha, o H, ó, ele é mudo. Então, o Miguel, às vezes, vai ler uma palavra com H. Agora não, que ele já tá acostumado. Mas no começo, ele ia ler, quando ele viu o H, ele colocava a mãozinha na boca, assim, pra falar que o H é mudo, tá? Então, assim, é muito simples, gente. Eu não sei, é porque quando a gente sabe uma coisa, a sensação que a gente tem é que todo mundo sabe, né? Então eu fico, ai, gente, será que eu falo os sons? Eu acho que eu vou falar, né? Foi um pedido de vocês, então eu vou fazer aqui. Quem já compreendeu e já sabe os sons das letras e não precisar desse conteúdo, pode encerrar aqui. Mas quem ainda acha necessário saber como é o som de cada letra, eu vou usar esse livro de apoio, que por sinal eu adoro, tá? Palavras, Muitas Palavras, da Ruth Rocha. E eu vou aqui passar letra por letra e vou falando pra vocês o som das letras, combinado? Então, a primeira letra, obviamente, A. Esse livro é interessante porque ele fala aqui, ó, A de quê? A de amarelo, A de atenção. Então, você consegue trabalhar bem o som com este livro aqui com as suas crianças, certo? Então, Rafa, como é que eu ensino o A? O A, ele vai ter, vai variar, né? Geralmente é A mesmo, mas pode ser que em algum momento o A faça o som de an, né? Em alguma situação específica. Eu recomendo, no primeiro momento, que você ensine os sons mais básicos para as crianças e quando se confrontar, se deparar com um som diferente daquela letra, que não é tão usual, você explique, não, filho, de fato isso pode acontecer, né? O A em algum momento pode se comportar ali como an, por exemplo, né? O B. O B, o nome é B e o som é B, como eu falei, né? Então, se ele junta B e bi, B-O, bo, B-U, bu, né? Então, é isso que a criança tem que ter, né? Saber esses sons para que ela consiga manipular ali as sílabas e consiga avançar e formar as palavras, tá? Outra coisa que eu ia falar, o que, meu Deus, sobre esse... Ah, tá. Aí muita gente me pergunta, né? Então, Rafa, esse é só o método fônico, né? Que você está falando só sobre som, você não usou o método silábico? Gente, eu, como mãe, eu usei todas as estratégias que estavam ao meu alcance. Se meu filho aprendesse e eu tivesse que ensinar de olho fechado, de costa, do jeito que fosse, eu ia fazer. Então, assim, eu não fiquei presa. Ai, eu vou pelo método fônico, só posso falar os sons. Não! Então, se ele tava com algum tipo de dificuldade, eu falei, filho, isso aqui é o B. E o BA faz que som? Se ele ficasse eventualmente em dúvida em alguma coisa, eu falava, filho, a família do B, ó, o som é B. E a família, ó, B, A, Ba, Bé, Bi, Bo,
bu. Então, nesse aspecto, eu acabava usando um pouco do silábico e eu recomendo que você não fique presa a método algum, que você observe bem a necessidade do seu filho, né, para que você consiga ir avançar da melhor forma com ele. Não fique presa a nada, não. Fique presa a levar o conteúdo para ele da melhor forma, tá bom? Ó, a letrinha C, o que acontece? É a pedra no sapato de muita gente. E tem gente que fala assim, ah, eu não vou começar a alfabetizar, não. Ah, por quê? Não, porque tem a letra C, você já viu como é que é? K, C, Si, Cocu e o G, então. G, 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 ainda tem o G, o E, G. Eu não vou conseguir. Gente, calma, calma. Você não precisa começar pelo mais difícil. Você não precisa seguir uma ordem alfabética também. Então, eu, Rafaela, por exemplo, lembro muito bem que eu fiz ali ensinei o som do B, fiz a família do B ali com ele. E se eu não me engano, eu fui para o L depois com ele, que eu consegui formar várias palavras. Então, Miguel sabia ler duas famílias, a do B e do L, e já começou a ler as palavras dele no terceiro dia de aula, né? Que eu comecei a ensiná-lo em abril do ano passado. Dia 1º de abril e dia 3 ele conseguia ler, porque eu peguei essas duas famílias que ele aprendeu e comecei, formei bolo, lobo, bola, e aí ele saiu lendo as palavrinhas, se encantou e a gente foi só adicionando novas famílias, novos sons e o repertório dele foi aumentando. Então, no C, você pode começar com o K-Cocu, tá? Então, o C faz som de quê? K, né? K, casa, tá? K, copo, né? K, opo. Então, copo. E o CSI? Tem várias formas. Ou você apresenta tudo de uma vez, ou você fortalece a criança no K-Cocu e depois você explica como é o CSI, tá? Vai falar pra criança, olha, filho, quando o C se junta ao E ou ao I, ele não vai ter o som de K, ele vai ter o som de S. Pronto, tá resolvido, tá? Como eu falei, não fique apavorado com a exceção, vá na sílaba simples, que aos poucos tudo vai se encaixando, tá? Então aqui, ó, letra D, mesma coisa, o nome é D, mas o som é D. Se não, a criança vai querer ler como? D-A-D-O, né? Não é isso que a gente quer que ela leia dado. A gente não fala D, o nome do D, a gente fala o som D, tá? Então, o E também vai ter o E mais aberto, o E mais fechado, isso também varia muito de acordo com o sotaque da pessoa. Eu lembro que quando eu estava ensinando meu filho, minha avó ligava, minha filha, tal palavra não é com E aberto, não é com o E fechado. Você falando no seu Instagram assim, eu falei, vó, é meu sotaque, né? Então, fica aí do jeito que você falar, você vai ensinar a criança, né? Se você fala o E mais fechado ou o E mais aberto, tá bom? O F... A mesma coisa, o F, o nome é F, mas o som é F, tá? Então, faca, Fá, Fó, Fu, Fi. Você vai ensinar pra criança como que esse F se junta às vogais para formar as sílabas. Vamos lá. G, aqui é o pânico total. Não, gente, não façam isso, tá? Não fiquem apavorados, é bem tranquilo. Então, o G você pode ensinar pra criança, né? A mesma história, o Gagogu e o Gegi, né? E em seguida eu usei essa ordem, né? Primeiro, eu lembro que eu comecei pelo Gi, porque ele tem uma amiguinha, né, chamada Gigi, então eu ensinei primeiro ali o Gegi, se eu não me engano, e depois o Gagogu. Tanto faz a ordem que você escolheu, o que importa é você apontar para a criança que há essa diferença. E como que eu mostro isso? Gente, façam recursos que sejam marcantes para a criança, tá? Se você, por exemplo, faz uma brincadeira com balão. Uma que eu fiz com o Miguel, que foi até na família do C, que era muito interessante, eu pegava um balão de festa mesmo, e jogava pra ele e eu gritava assim, ó, C-A! Aí ele tinha que pensar o som que formava, aí ele fazia K e batia de volta. Aí eu recebia a bola, aí eu fazia C! Aí ele pensava C! Então isso de ter que pensar rápido e no meio da brincadeira e se divertir, fez com que ele pegasse assim, ó. E isso você pode fazer várias brincadeiras. Ah, tem um estacionamento, agora só quem vai passar, sair da garagem são os carros que fazem o som Sé e Si. Então ele vai saber, quem vai sair agora são os carros que fazem o som Cacocu. Então você vai mudando, né, o ritmo, a forma de ensinar e deixando aquilo mais próximo ali da criança, tá? Bom que eu soltei a página aqui e perdi, mas já encontro... Aqui, ó. Então, o G, como eu falei, o H é mudo, tá? Então, aqui tem algumas palavras, ó, história, homem. É bem interessante esse livro, eu vou deixar o link até pra vocês, caso vocês queiram adquirir, porque ajuda muito, tá? I, tá? É o som mesmo do I. O J, né, que tem o som de J,
né? Então, você vai ensinar também Jaca. Ah, Rafa, o nome dele é Jota, mas como é que a criança vai ler? O nome dele é Jota e depois ele se junta com A. Como é que J-A forma já? Vocês entendem? Pra gente é muito óbvio. Mas para uma criança, não faz o menor sentido esse jeito de ensinar falando o nome das letras apenas, né? Você pega assim, olha, J-A, já. Oi? Não é, né? Então, é J-A, já, já. Você tá falando o som separado, né? J-A. Mas se você fala rápido, já, 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 já. Se você cada vez mais rápido, você vai chegar no já, né? Na sílaba correta. Então, o K, né? Tem som de K. Eu, particularmente, praticamente matei o coitado do K. Porque o que acontecia? Miguel queria escrever cachorro, casa, tudo com K. Então, eu falei assim, olha, meu filho, o K, ele é raríssimo. A gente quase não usa o K, tá? Vai ter um kiwi da vida perdido na vida aí. Mas, fora isso, você não precisa ficar usando o K na sua escrita, tá? Então, eu tirei o K da jogada, assim, no processo de alfabetização, porque ele queria usar bastante o K. Então, eu falei que ele era mais raro mesmo. O L, né? Qual é o som do L? L, lápis, livro, a mesma história. Se você põe LA, por que vai formar lá? Justamente porque o som do L é L. M, tá? O som do M é M. Então, se junta ma, me, mi, mo, tá? M, o N é a mesma coisa. Nada, né? Então, aqui N de nada. O O, tá? A mesma história, tem o O mais aberto, óculos, tem o ovo, né? Depender ali do que você vai falar pra criança. O P, P. O Q, K. O R, aí o R realmente é cheio de particularidade. Mas você não pode, né, deixar de se encorajar por causa da exceção, né? Então, ó, até agora que eu parei e falei do C, falei do G e tô falando do R. Então, são algumas coisas que são mais difíceis. No geral, tem um padrão, né? Tem uma regularidade e é mais fácil ensinar pra criança. Então, você começa pelas coisas mais simples e vai avançando aos pouquinhos, tá? O R, por exemplo, ele vai ter o som de R e de R, tá? Agora, depois eu faço um vídeo exclusivamente mostrando todas as particularidades do R, como eu trabalhei, tá? Mas é bem tranquilo também de você ir lendo com a sua criança. E outra coisa, parem de querer ter um porquê pra tudo na hora de alfabetizar, porque tem muita coisa que a criança vai entender pelo contato, pela exposição à língua, né? Ela não vai querer, porque na origem dessa palavra lá veio não sei de onde, era assim. Não tem como a gente ensinar, alfabetizar uma criança querendo dar o porquê de tudo. Então, muita coisa vai ser exposição àquela palavra e à língua. Então, ela vai pegar naturalmente. Porque casa, né? Não é com Z, porque casa é com S. Se você for dar o porquê de tudo, for lá na raiz de tudo, realmente a alfabetização vai ser uma coisa impossível, bem difícil, né? Então, a própria exposição à língua vai fazer com que a criança absorva muita coisa, tá bom? O S, sapo. O T, tá, né? Té. O mesmo, uva. As vogais têm essa facilidade, né? Por isso que muita gente começa pelas vogais, porque você começa lá, olha, filho, essa letra é U e o som dela é U. Então, é mais fácil mesmo para criança, né? Então, ó, uva. Você prolonga sempre o som, principalmente nessa parte de apresentar as vogais. Fala, filho, ó, uva. Começa com o quê? É com A? Uva. É com E? Uva. É I? Uva. É U. Aí a criança vai pegando, entendeu? A gente tem que inclinar a criança para que ela acerte. Se você ficar fazendo perguntas o tempo inteiro para que sua criança erre, ela vai ficar o quê? Insegura, né? Então, você fica bem atento. Vai sempre ali um passinho à frente do que ela consegue acompanhar, né? Puxando sem puxar demais para não arrebentar ali a corda da confiança, né? Aqui o V, é o som do V. O W também, né? Faz o som de V. Às vezes pode fazer o som de U, né? Então, mais uma aí, regrinha que você tem para destrinchar. Mas tudo sem pressa. A criança tem a vida inteira para aprender. X, né? Tem o som de X mesmo. Y, vai ter o som de I. Iara. O Z,
Então é isso, gente. Chegamos ao fim, tá? O tempo inteiro eu estava aqui mostrando o livro da Ruth Rocha para me apoiar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei falar de uma forma simples mesmo, de mãe para mãe. Para que vocês vejam que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, que vocês são capazes e podem ajudar muito o filho de vocês aí nesse processo, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, nunca falei isso, primeira vez, é o primeiro vídeo, né? Curte, compartilha, nem sei como é que tem que falar. Aos poucos eu vou pegando o jeito aqui nessa rede, eu achei bem difícil, mas acho que valeu aí a experiência, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, algum elogio, ou o que quer que seja, observação, tá? Me segue no Instagram, se você ainda não me segue. Meu Instagram é Contando.Historinhas, também vai estar aqui na descrição do canal, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.